pulpit. A paz do Senhor com todos os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria em meu coração que estarei compartilhando com os irmãos a lição de número 4, cuja temática é a iluminação espiritual do crente. O texto áureo desta temática diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O texto bíblico em classe está registrado em Efésios capítulo 1, verso 15 a 23. E durante esta leitura, amados irmãos, teremos o entendimento acerca desta temática. E este texto, ele vai dizer-nos uma coisa muito importante, que será objeto desta preleção, que diz com respeito à iluminação do conhecimento, da sabedoria que Deus concede àqueles que entregam as suas vidas para Jesus Cristo nos guiar a toda a verdade. E Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados irmãos, essa temática, ela se dividirá em 3 tópicos. O primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Em Efésios capítulo 1, verso 17, vamos dizer que ele é o principal texto deste tópico, diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o verso 18: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, amados irmãos, este tópico, ele fala então do espírito de sabedoria e de revelação e no pleno conhecimento dele. Agora, o verso 18 nos chama a atenção da seguinte forma: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. O que o ser humano precisa neste mundo tão tenebroso, neste mundo de trevas em que nós vivemos, é ter o verdadeiro conhecimento de Deus, de sabedoria. Então nós precisamos, irmãos, deste mundo tão enganador, tão tenebroso. E por que tenebroso? Porque o mundo vive em trevas, longe de Deus, longe da vontade de nosso Deus. E aqueles que entram por esse caminho, eles têm amarguras nas suas vidas, porque vivem em trevas. Então não tem como colher coisas boas. E Deus quer que eu e você colhamos ao longo da nossa vida coisas boas, e no final dela a salvação eterna. O inimigo de nossas almas, ele quer que o ser humano viva em trevas, que colha principalmente tanto a morte física como a morte eterna. Mas o nosso Deus, ele tem iluminado os nossos olhos
para que nós tenhamos Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que nos dá o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, e não a sabedoria mundana, que são cheias, ou que é cheia de enganos e quer roubar principalmente a vida eterna do homem, que Deus concede, que Deus nos dá através do seu Santo Filho, Jesus Cristo. Não é à toa que existem muitas seitas que rejeitam a divindade de Jesus Cristo e faz com que aqueles que entram por essas seitas também percam a vida eterna. Então é muito importante esta temática. O segundo tópico desta temática nos diz respeito, então, à sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O verso de número 19 do capítulo 1 de Efésios diz as seguintes palavras. O segundo tópico desta temática nos diz o seguinte: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Qual é essa sobreexcelente? O verso de número 19 de Efésios capítulo 1 diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Neste segundo tópico, então, quando Paulo ele faz alusão a sobreexcelente poder de Deus, a sobreexcelente ou a grandeza do poder de Deus, podemos dizer que ele faz alusão a 3 pontos importantíssimos do poder de Deus, que é acerca da ressurreição de Cristo, o assentar de Cristo à destra do Pai, à destra de Deus, e a sua elevação acima de todo domínio. Então, grande é o poder do nosso Deus, o que Ele operou em Cristo e que há de operar na nossa vida acerca da ressurreição para a vida eterna. Queridos, isto faz alusão à grandeza do poder do nosso Deus, que alguns versículos traz como a sobreexcelência do poder de Deus. Ou seja, a grandeza do poder do nosso Deus. Muito bem. O tópico de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Em Efésios capítulo 1, verso 20, diz o texto que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Então, amados irmãos, Cristo é um exemplo para nós. Assim como Deus o ressuscitou, é a garantia que nós seremos ressuscitados. E eu acredito, amados irmãos, em meio aos acontecimentos, em todos os tempos que envolveu a vida humana, nós teremos, irmãos, a nossa ressurreição para a vida eterna. Então, se você deseja, se você quer, se você anseia pela sua vida eterna, é importante que você creia no poder de Deus através
de Jesus Cristo. Aí você tem direito à vida eterna. Amém? Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe de uma forma especial. Olha, não abandone o caminho do Senhor em nenhum momento na sua vida. Ainda que passe por deserto, por vale, por tantas as dificuldades, mas creia que Jesus Cristo vai te conceder a vitória. Amém? Que Deus nos abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever em nosso canal para que você continue recebendo as nossas postagens. Nós estamos fazendo um vídeo bastante resumido para que você tenha a noção do estudo bíblico em foco desta lição. Amém? A paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.